Lélia. Tudo bom? Que legal, cara. Muito bem-vindo. Muito bacana. A Angelita entrando aí. Oiê! Cheguei. Chegou? Vocês estão me ouvindo Boa bem? Estão me ouvindo bem, noite. Angelita? Tô te ouvindo bem. É porque meu fone de ouvido deu uma bugada, então acho que eu vou fazer sem fone mesmo. Tá me ouvindo legal, né? Tô. Eu estou, pelo menos. Então tá ótimo. Cris, a nossa produção compareceu hoje aqui, Angelita? Não precisa ser você que sabe. Boa noite, Pri. Boa noite! Nossa produção. Boa noite, Silvia. Então, como toda live, a gente faz uma oração antes de começar a live. A gente chama a espiritualidade superior. A gente traz, né, as vibrações boas para dentro da gente, né, para que a gente possa ser intuído da melhor maneira possível. Quer se apresentar aí, o Angelito? Eu acho que a maioria já me conhece, né? Mas para quem não conhece, eu sou a Angelita. Também pode me chamar de Tatá. E eu sou terapeuta parceira do grupo. Trabalho com as terapias presenciais de reflexologia e auriculoterapia. Faço alguns atendimentos também no grupo com o Reiki, tá? E também faço atendimento mediúnico em alguns casos. Qualquer coisa, estamos à disposição. No que a gente puder ajudar, sempre deixando bem claro que nós não fazemos milagres, nós não somos adivinhos, tá bom? Então a gente ajuda no que nos é permitido ajudar e, claro, segundo o merecimento de cada um, porque tem coisas que a gente tem que passar mesmo e ninguém vai poder fazer nada a respeito, a gente tem que trabalhar a paciência e a resiliência, né? Isso aí, Angelito. Deixa eu dar uma boa noite especial para nossa amiga Rosário, nossa formiguinha rainha. E eu sou Eric Silva, médium espírita, magista do espírito e da magia do caos, iniciado na alquimia, que é a transmutação das energias da escola hermética. Vamos começar a falar sobre essa energia, essa aura que está no ar, né? Porque de tempos em tempos, né? Quando a gente fala de tempos em tempos, as pessoas, pelo que eu vejo, ficam imaginando que é de meses em meses que acontece. Não, não. É de semana em semana pode vir uma aura e deixar todo mundo para baixo, e deixar todo mundo agitado, deixar todo mundo meio que dormente, né? E o que acontece quando tem essa energia no ar, né? Há sim essa transmutação de energia por parte do plano espiritual para influenciar no nosso plano, né? Então, determinadas épocas, Sim. por exemplo, como o carnaval, eu penso particularmente ser uma das épocas mais festejadas pela espiritualidade inferior, né? Porque é a época que a humanidade aqui se solta, faz o que quer de forma instintiva, né? Questão de sexo, questão de embriagado, questão de drogado, questão de qualquer coisa, que é a licença poética da humanidade para perder a linha, né? E aí a espiritualidade inferior começa a se alimentar. O que você acha? Eu acho que você está totalmente certo, é assim mesmo que funciona. Tudo o que acontece aqui, às vezes as pessoas elas acham que eu estou fazendo isso porque estou acompanhado por um espírito trevoso e tal, estou com um obsessor. Só que, infelizmente, a realidade não é bem essa. A realidade é que eles, sim, é que vêm agir devido à forma como o ser humano está levando a sua vida. Essa que é a maior verdade, tá? Tanto que às vezes a gente trabalha, encaminha aquele obsessor que está ali, ou aquele irmão que está ali encostado, só se alimentando. Aí é 1, 2 dias bem, a pessoa vai lá, faz tudo de novo, chama outros, porque tem um monte por aí. Então, então não adianta, tem que tomar essa cautela aí. E vamos combinar uma coisa? Qual é o caminho
qual é a sobrevida, né, que é o desencarne, dessas pessoas que optam por perder a linha, né? Quando desencarnar, qual é o que você acha que é o futuro, né? Dessas pessoas que, poxa, a pessoa age como uma obsessor em vida, desencarna, vai ser o quê? Né? Então, é sobre Vai ser isso obsessor, que tem? vai. Vai ser obsessor ou vai ser um perdido aí que vai estar só passeando e sugando os outros, assim como também foi sugado, gente? Porque, assim, as pessoas têm um medo gigantesco do umbral, né? Ai, não tenho medo de ir pro umbral e tal. Poxa, a maioria já tá no umbral aqui, tá? Porque o umbral é sintonia de vibração. Então, mesmo estando encarnado, é possível você estar no umbral. Inclusive, a população da Terra, nos estudos que a gente faz, né? A população encarnada da Terra ah, é 90% tá no umbral. Já está nessa sintonia vibratória, entendeu? A Alessandra, deixa eu responder aqui primeiro o Dailer aqui, ó, falou que ele é médium, que ele é psicofônico. Dailer, se você não está ainda aí sendo instruído numa casa espírita, é bom você procurar, tá? É. E a Alessandra aqui, ó, ela falou que depois que ela começou a estudar as obras de Kardec e vídeos e tal, ela começou a evoluir e ela teve um despertar aqui da mediunidade, né? Que ela começou a visualizar aí as consciências extracorpóreas, né, os espíritos. Então, isso é normal, viu, Alessandra? Quando você já tem uma tendência a desenvolver a mediunidade, você começa a estudar, você começa a educar o teu cérebro para aquilo. Então, ele vai ficar mais perceptivo à situação e você começa a entender os mecanismos também. Vamos passar para a questão da live. O que acontece? Essa live hoje ela é chamada ponto de fissão. Por quê? O que é ponto de fissão? Ponto de fissão é a quebra do núcleo de uma célula, né? Que é onde gera, inclusive, a bomba atômica. Mas Gabriel mandou chamar essa live de ponto de fissão por decorrência daquele momento, daquele ponto em que cada um de nós, em cada momento das nossas vidas, tem esse momento de fissão, onde decide se vai fazer as coisas pelo lado pela influência positiva que está sentindo, ou se vai fazer as coisas pela influência negativa que está sentindo. Né? Porque todo mundo tem influências negativas e positivas nesse seu equilíbrio e faz parte do livre-arbítrio. Então, a gente vai ler a primeira psicografia e aí a gente vai debater e abrir para pergunta. A nossa produção está anotando aqui as perguntas de todo mundo. Então, vamos lá. Ah, legal. A Silvia já fez uma pergunta aqui, ó. Depois a gente já responde a pergunta dela. Vamos ler a psicografia primeiro? E já estão batendo na minha hora aqui. Meus queridos irmãos de luz, nós observamos vocês dos céus e ao seu lado. Somos vocês e vocês somos nós. E tudo é unissom a Deus, que a tudo criou. Trazemos a mensagem da paz, a paz do cosmos e suas cores. O legado inferior não pode ser temido. Ele está dentro de todos os vivos. É escolhido ser usado ou não. O homem encarnado é complexo e simples ao mesmo tempo. Ele bate ao mal e ao bom. E isso é o livre-arbítrio. E de que resta a sua escolha? Qual lado virá a sua ação? É do que se trata esta expiação. Esse ponto que se faz minúsculo de ressonância esplêndida, essa introspecção de milésimos de segundos, a qual escolhe a direção, sempre de muita importância, vibra, sente, produz, recebe e repete. Percebe em si o ponto a cada momento e não sucumbe nem em pensamento. O que a treva muda é o caminho e o que muda a treva é o caminho. Estamos sempre com vocês, auxiliando. Espírito amigo. E aí, Angelina? Ai, ai. Parece que a gente teve
uma mensagem aí dos seres das galáxias, Diferentes. dos nossos queridos irmãos siderais. É, parece mesmo, né? Eu achei maravilhosa a mensagem, né? É uma mensagem de puro amor, de que nós realmente só reforçando tudo que Jesus Cristo já havia dito, né? E nós nunca estamos sozinhos. Então, É, nós temos aí essas mãos que nos guiam, que mostram o caminho. Vai de cada um, né? Aceitar. é verdade. O que eu acho mais legal dessa psicografia aqui, que eu sei que você não está com a cópia aí, desculpa, está dizendo o seguinte: o legado interior não pode ser temido, porque ele está dentro de todo mundo. Por que ele está dentro de todo mundo? Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que essa é a grande questão. Por quê? Qual é a diferença da treva e da luz? Né? Ela não é uma coisa muito distante uma da outra. Ela está no mesmo polo. É tudo dentro da mesma polaridade. Né? O que divide, Sim. o que divide a treva da luz é você. Sou eu, é a Angelita, a produção, o Renato, que é o meu gato. É isso, é a gente. Nós somos agentes, querendo ou não querendo, transmutadores de energia. O tempo inteiro. O que eu tento fazer nas lives é que nós sejamos transmutadores de energia de forma consciente, sabendo o que a gente está fazendo, né? Então, Sim. fala aí. O Eric, é o seguinte, então, me pedindo aqui para falar o seguinte, para eu reforçar um alerta. Gente, porque assim, a importância da gente conhecer o que a gente está vivendo, a gente ter consciência do que nós somos, né? Já foi, eu inclusive passei no grupo uma mensagem em relação ao estudo, né? No caso, na época foi sobre a projeção, mas não vale só para projeção, vale para tudo, né? Para qualquer faculdade mediúnica. Se você tem, nem que seja a menor sensibilidade, ou se você não possui nenhuma faculdade mediúnica assim, ostensiva, mas você tem a consciência da vida espiritual, então eu acho que no mínimo você tem a obrigação de estudar, de ir atrás, de se conhecer. Porque se você tem essa consciência, você também tem a responsabilidade de guiar outros, né? De guiar outros irmãos. Porque assim, eu tô aqui hoje porque um dia alguém me guiou, né? E eu sei que isso é assim com todos os médiuns. Ninguém assim acorda. Até Chico, né? Até Chico, Divaldo, precisou de um irmão ali para guiar, para falar, viu? Não é isso que está acontecendo, é assim, 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 e guiar, né? Porque ninguém acorda assim e fala, nossa, já sei tudo, né? Acabou de nascer ali, já sabe tudo, já tem todo o conhecimento, já sabe como trabalhar com as suas faculdades mediúnicas, já sabe o que está acontecendo. Não é assim que funciona. Então, quem possui esse despertar tem uma responsabilidade gigantesca, que é de guiar o outro. Não está aqui por acaso. Então, mais uma vez, chamando a atenção, gente, estudem, busquem e, principalmente, parem de acreditar em tudo quanto é marmotagem que aparece, tá? Pelo amor de Deus, não existe isso de... por exemplo, a questão, não vou nem entrar na questão de cobrar por parte mediúnica, trabalho mediúnico, porque nem vale a pena. Acho que isso daí já foi macetado demais, a gente já falou várias vezes o que é legal ser cobrado e o que não é. E a outra questão muito importante também é que é o seguinte, sintam, vivam a experiência, entendeu? Vivam aquilo, se permitam viver aquilo, aí vocês viveram aquilo, aí vocês vão decidir, é realmente assim, não é? Eu vou procurar qual a maneira correta, porque tá cheio de regra por aí, regra absurda, sabe? Ah, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então vive a experiência primeiro, faz isso, vive a experiência. Se for ruim, foi experiência, se for bom, maravilha. Segue em frente, cada um tem um caminho, gente. Na espiritualidade não tem essa de receita de bolo, não tem regra que serve para todo mundo. Então a gente tem que ficar esperto com isso. E uma dica boa é que, mesmo quando a gente tem as faculdades, além da gente precisar se entender, tem até uma mensagem aqui que deixaram também, as faculdades se esgotam com os excessos dos prazeres efêmeros. Né? E isso não se dá somente com a mediunidade.
tá? A pessoa pegou lá uma sífilis, a pessoa pegou lá uma úlcera. Muitas das vezes não é espiritual, não. Você traz no corpo e você, nessa vida, envia a sua doença para o espiritual, né? Todas as... Outra mensagem, quer comentar sobre isso? Lá é assim mesmo. Tem outra mensagem aqui. Todas as moléstias e infelicidades são de ordem vibratória. Vibratória. Porque se fala muito que as doenças, que os negócios são do plano tal, do plano Y, do plano J, do Sol, mas todas elas são de ordem vibratória. É como você pensa, reflete, a psicologia chama de psicossomático, e todas as doenças são de ordem vibratória por decorrência da vida anterior ou desta, e só cessam pela misericórdia de Deus, fim do tempo determinado ou não. Porque aí Deus pode fazer tudo, inclusive quebrar as leis naturais. O cara é Deus, né? Então, Sim, exatamente. Leiam os livros do Chico, que vocês vão ver. Como que existem diversas situações, que não é bem que Deus quebra as leis naturais, né? Mas não é bem... a palavra que a gente tem para explicar, porque a gente não tem uma outra palavra. Mas, assim, as coisas são mudadas, depende da prioridade, depende do objetivo, principalmente, né? Então, tem coisas que são mudadas, e principalmente pelo poder da oração. Então, vale a pena orar, porque às vezes as pessoas falam, mas por que eu vou orar? Já ouvi isso. Por que eu vou orar se tudo já está pré-determinado? Pré-determinado não significa que está totalmente decidido. Existe uma pré-determinação na questão de que, por exemplo, a Angelita, ela vai... exatamente, um planejamento. Ela vai nascer nessa família, vai ter essa forma física, ela vai vir com tal faculdade, tal, beleza. Eu posso desenvolver outras faculdades? Posso. Eu posso desenvolver outras faculdades. Conforme eu vou exercitando, conforme eu vou estudando, aprendendo. Isso pode acontecer, sim. Então, a partir do momento que você tem uma pré-determinação, você também tem que lembrar que você tem um livre-arbítrio. Você pode mudar tudo na sua vida. Você pode criar a sua realidade. É uma pré-determinação mais próxima de uma predisposição, quando se trata de características e faculdades próprias, do que de um planejamento, acredito. Vamos responder as perguntas? Vamos. Produção! A Silvia queria perguntando. Ontem estava perguntando ao Cadu quando caiu a live. No umbral, existem métodos espirituais para orientar e curar essas almas? Sim, o umbral é um grande hospital espiritual, né? Porque é lá que, inclusive, ficam a maior parte dos hospitais espirituais, porque é lá onde ficam as pessoas mais necessitadas disso, né? As grandes colunas espirituais geralmente não ficam, são lá, mas a Angelita sabe melhor do que eu sei. Assim, no umbral, existem muitos postos de socorro, né? E é como André Luiz e Chico coloca nos livros das obras, né? Que são os postos de socorro, que são de socorro imediato. Mas o que acontece, gente? Funciona assim. A equipe socorrista, ela vai até o umbral, na intenção, é claro, de resgatar, né, os irmãos que estão em sofrimento e tal. Só que imagine que eles não são bem recebidos, infelizmente. Eles quem são vistos como demônios, tá? São repelidos o tempo todo, porque eles estão numa outra atmosfera, num outro entendimento. Então é um trabalho ali, como a Rosaura gosta, de formiguinha. Vai um pouquinho de cada vez, vai colocando aquela ideia na cabeça, vai chamando para conversar, vai emanando luz, emanando paz. É assim que funciona. O espírito que está no umbral, quando ele aceita ajuda, ele está na decadência absoluta da energia dele, entendeu? Quando ele finalmente consegue compreender o que está acontecendo, ele aceita uma ajuda. Então é um trabalho bem difícil. Existe sim, ninguém está sozinho. Ninguém está desamparado, sempre tem lá os protetores o tempo todo tentando tirar aquela pessoa da situação, mas jamais, de forma alguma, é passado, né, o limite do livre-arbítrio. Então,
independente da situação, também para poder ser ajudado, tem que querer. É porque a gente tem uma noção de hospital pelas questões que a gente tem aqui na Terra, né? A gente vai ali no hospital X, no hospital Y, e parece que tem essa impressão de que o hospital espiritual é igual. Não é. Né? Não. Ninguém chega lá e te dá um anador, entendeu? Não é por aí. Né? Você não toma um Dorflex lá no grau. Né? Você toma uma espécie de passe aonde você recebe aquela energia para conseguir intelectualizar de uma forma melhor, para conseguir entender melhor o que está acontecendo, entender às vezes até o seu redor, o que está no seu redor, porque você não tem olho físico lá, não tem ouvido, boca. O que você tem é uma grande 360 do seu espírito que consegue visualizar tudo, mas não sabe ao certo o que está visualizando, porque não entendeu onde é que está, então tem que entra no clima da festa, vai. E aí existem essas emanações. Tem uma pergunta, professor? Sim, é uma bagunça. Um monte? Vamos fazer o seguinte. Estou tendo. Vamos ler a segunda psicografia, que é a do Gabriel, para a gente poder dissertar, e aí a gente deixa as perguntas todas, porque a gente já está bem adiantadinho na hora. O que você acha? Pode ser. Pode? Acho uma boa. Então vamos lá, que aí a gente já... Eu perguntei, o que é lado luz e lado sombra? Aí ele falou, para não criar discordância, vamos trabalhar com apenas 3 corpos: físico, espiritual e mental. Vamos dar uma pausa aqui. Por quê? O que é o corpo físico? É a gente aqui. O que é o corpo mental? É aquilo que a gente pensa. E o que é o corpo espiritual? É o que a gente sente, que é o nosso espírito que envia para a gente. Se você não acredita, vai na minha, leva por essa perspectiva aí, que você sente isso vem de algum lugar além de química do seu cérebro, né? Porque existe um ponto de ignição para esse sentimento. Para essa química toda começar a correr, tem que ter uma motivação para essa química existir. E com certeza não é somente o fator externo, porque senão você não ficava feliz e alegre, chateado, triste com essas coisas todas do nada, né? E sem fora de tudo. O físico, aí ele explicou, os 3 se unem por diversos fatores de fluidos. O processo de ações ou a escolha delas se dá comumente no mental. O que acontece? Por exemplo, a maioria das... O que é comumente, né, no mental? Luz e sombra é uma escolha. Você decide fazer a coisa por essa via ou por essa via na mesma situação. Você tem sempre várias opções de comportamento e atitude. Então, o processo de ações, ou a escolha delas, se dá comumente no corpo mental. Por quê? Você decide fazer, não, eu vou tratar aquela pessoa bem, eu vou tratar aquela pessoa de uma maneira legal, porque é a minha escolha, ou por alguma coisa, algum objetivo, tanto faz, não importa, mas é no plano mental que se dá. São as decisões pensadas. A impulsividade, a raiva e etc. Eu botei o etc aqui, que ele listou, fazem as ações irem direto para o físico. Ou seja, o que ele quis dizer? Quando a pessoa é impulsiva, ela não toma decisão no corpo mental, vai direto para o físico, vai direto para a ação, para a atitude. Ou fala, ou não faz nada, ou agride, ou xinga, sei lá. Essa impulsividade que ele está acentuando, ela elimina o corpo mental da equação. Né? Porque você fica, mesmo você pensando, mas a gente fica naquele frenesi de raiva, onde a gente só fica com aquela cabresto ali e não consegue enxergar mais nada, né? Só consegue enxergar a raiva. Ou ciúme, enfim. Cada um tem o que vou chamar de ponto de fissão em algum desses corpos. Por quê? Por que ele chama de ponto de fissão? Porque vamos botar numa imagem. Imagina que o espírito está aqui, o mental está aqui, o físico está aqui. Tá? Aí vem lá a rajada de sentimento do espiritual, aí vai descendo em você. Em alguma hora, esse sentimento para e você consegue tornar aquilo perceptível. Aquilo se torna na sua consciência perceptível. Em alguma hora, aquele sentimento ali, você consegue entender o que está acontecendo.
Aí você para e reflete sobre ele. E aí pensa, o que eu vou fazer a respeito? As pessoas impulsivas com raiva não pensam, só vão lá e agem. Mas quando comumente parou no plano mental, ponto de fissão, gente. Por quê? Porque pode causar uma catástrofe na sua vida de acordo com a decisão que você tomar. Não necessariamente na situação em si, mas, cara, no seu pós-vida, no karma, você virar um obsessor, você destruir a vida de uma família. Então, esse ponto de fissão, que a gente comumente não fala sobre isso, não dá importância para ele, fala apenas eu vou tomar uma decisão. Isso quando é alguma coisa com relação a dinheiro, é só o que eu vejo. Então, é muito importante prestar atenção nesse ponto e não tomar a decisão de cabeça com raiva. Você não precisa, não é obrigado a tomar decisão nenhuma se você achar que você vai fazer alguma besteira. Então, vamos lá. A espiritualidade, o espiritual, nos dão os sentimentos. Esses nos dão os pensamentos. E esses nos dão as atitudes no plano físico. Então, ter vergonha das sombras é ter vergonha dos seus próprios sentimentos ruins. O que não configura sentido. Porque nós estamos vivendo no mundo. Aonde eu disse nos meus vídeos, no último vídeo que eu fiz, Projeto Obsessores, que, meu Deus do céu, Jesus tinha o corpo espiritual perfeito, ele tinha o corpo mental perfeito, e ele tinha o corpo físico perfeito, e mesmo assim, passou pelas provas, sofreu, carregou cruz, coroa de espinhos, foi maltratado, entende? Não é o que você passa na vida, é como você passa na vida. Por isso, naquela outra psicografia, falou que a treva trabalha no caminho que a gente age. E não no início da situação, no fim da situação. É o caminho que importa. Qual é o caminho que você vai seguir? É esse o ponto de fissão. Qual o caminho que você vai seguir? Aí ele continua. Exatamente. Visto que não estamos em plenas capacidades espirituais, né? Que ele completou aqui. Ter sentimentos ruins é natural, a gente não está em plena capacidade do nosso espírito não se lembra, quer dizer, ele se lembra, mas a gente aqui representando e ao mesmo tempo não representando ele a gente não está em plena capacidade espiritual. Pô. Esse ponto de fissão é a escolha entre sentir algo ruim, entre parênteses, denso, pensar algo ruim, entre parênteses, denso, e agir ou não em algo ruim. Gabriel. Entende? O denso e a luz, quando vem a informação, ela vem linear. Por mais que o que gera aquela informação não seja linear, a informação vem linear para você. E aí existe um ponto de fissão onde há uma quebra dela. O núcleo dela, da informação, se quebra. Você pode optar pelo lado bom, pelo lado ruim, por ver de uma maneira positiva, por ver de uma maneira negativa. Esse é o ponto de fissão. Mas vai lá, eu falei pra caramba. Fala aí, Andy. Então, é exatamente como eu tinha falado há um tempinho atrás, né? Essa questão. Não é sempre a pessoa que está agindo mal por influência de espíritos trevosos, mas às vezes o agir mal dela é que acaba atraindo esses espíritos que ainda não estavam ali agindo, né? Foi ela que iniciou esse processo, foi ela que criou essa polaridade de atração. Então, acho que é isso. E a questão do bem e o mal, eu acredito que seja como uma corrente elétrica, por exemplo. A corrente elétrica ela é única, ela é energia. Quem transforma ela, por exemplo, na 110, 220, é o tipo de ligação que é feita ali, é a combinação da polaridade, né? Então, é a maneira como eu vejo o bem e o mal. Simplesmente é energia. E a manipulação dessa energia é que dá o resultado. Concordo. Concordo. Porque o que acontece? A energia é os sentimentos. É sempre bom lembrar isso, né? A gente sente, a partir do momento que a gente não... a gente sente. A gente, não é nem que a gente sente, a gente tem um sentimento dentro da gente. Só que a gente ainda não voltou a nossa atenção da consciência para ele.
Mas mesmo assim, a gente está vibrando esse sentimento. Porque o ser humano ele não sente uma coisa só por vez, ele sente várias, milhares, talvez. E aí a gente está com aquilo dentro da gente, a gente está vibrando aquilo. A partir do momento que a gente toma consciência daquilo que a gente está sentindo, seja por terapia, seja pela situação, seja, sei lá. A partir do momento que a gente toma consciência daquele sentimento, a gente automaticamente criou a responsabilidade daquela vibração. Porque você já está sabendo o que está acontecendo ali, meu irmão. Então, o que decorrer depois dali, a culpa é tua, pô. Né? Exatamente. A culpa é tua? Ah, porque culpa é pejorativo. Não, culpa é pejorativo não. Você pode estar vibrando amor, isso é culpa sua, parabéns. Né? Mas é nossa responsabilidade. Tudo que está dentro da gente é nossa responsabilidade. Entende? A gente tem os fatores externos da vida, tem. Mas vê de Jesus, irmão. Como é que ele lidou com os fatores externos da vida dele lá? Continuou pregando lá com a parada de arruda ali, meu. A controvérsia. Chicoteando a galera no templo lá também, pô. Não, aqui não pode vender na casa de meu pai. A controvérsia também. Mas... Valeu o exemplo, né? O que vale é o exemplo. E qual é o exemplo? Lidar da melhor forma possível, mesmo nas piores situações, né? Vamos combinar? Essa é a grande analogia que a gente pode fazer com a vida de Jesus escrita na Bíblia. O cara teve as piores paradas, foi traído pelo melhor amigo, morreu numa cruz, irmão. E mesmo assim falou, pô, eu amo vocês, parceiro. Tá entendendo? Agora, como é que a gente faz aqui? A gente perde no Candy Crush e fica xingando o bagulho, mano. Que doideira maluca, então, cara. Aqui é o seguinte, né? A pessoa, se ela vai ler... eu vi isso daí uma vez, nem lembro quem falou, mas achei super interessante e é mais pura verdade. Você vai ler a Bíblia para você faz o quê? Abre ali no Evangelho de Jesus, né? Uma coisa boa e tal. Aí você vai ler para o irmão, você faz o quê? Você vai lá e abre o Velho Testamento, Lei de Moisés. Desce a porrada. É o que eu gosto de chamar. É individualismo, né? É o que eu gosto de chamar de crença seletiva, né? Que a gente acredita. Exatamente. Depois eu não sei. Vale para o outro, mas para mim não. É muito maravilhoso. A salvação. Aí o que a pessoa fala? O que a pessoa fala indiretamente nisso aí? A salvação está em mim. Que eu decidi em qual parte do livro que eu vou acreditar. Que eu decidi para quem a mensagem serve. Então a pessoa praticamente está usurpando o lugar de Deus, né? Pois é. É um usurpador. Boa noite, Cadu, nosso querido administrador aí. Olha, prestigiando nossa live, que privilégio. É verdade. Vamos para as perguntas, então. Eu acho que a psicografia acabou. Vamos. A psicografia já foi. Pronto? Sentiu? Pergunta da Leonice. Boa noite. Gostaria de saber por que sinto cheiro de flores em determinado lugar e logo dali uns dias uma pessoa morre que reside nesse lugar. Mediunidade olfativa. Né? É uma mediunidade, é uma mistura de mediunidade olfativa com premonitória. Aí a gente não sabe dizer que isso pode ser um aviso de algum espírito, né? Ou simplesmente a mediunidade olfativa. O que você acha, Angélica? Gratidão imensa, Cadu. Então, se sentir... Eu geralmente é o contrário, né? Quando eu sinto cheiro de flores é porque tem um espírito recentemente desencarnado perto. Questão de desencarne, aí às vezes eu sou avisada se existe um porquê, às vezes não. Porque também tem muito essa questão, tá? Por que a gente tem que saber se chegou ou não a hora do outro desencarnar? Tá? Curiosidade? Mostrar que sabe? Desnecessário, né? Então, quando a gente tem essa intuição, de repente você está sentindo ali essa intuição olfativa pela questão da presença de espíritos que já estão ali naquele local, preparando o corpo e o espírito para acontecer o desenlace, né? Então, se você tem esse aviso, procura saber o porquê, o que você tem que fazer a respeito. Observa a situação, são situações em que você pode acalmar a família, não chegar lá e falar para a pessoa, ó,
Vai vão morrer rolar uma tal dia, tá? paradinha Pelo amor aí. de Deus. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Então, geralmente, isso é um chamado, um convite ao trabalho. Faz uma oração, coloca aquela família nas tuas orações pelos próximos dias, procura estar mais perto para você prestar um auxílio, tá? Para você servir, realmente. E esse convite ao trabalho é muito legal, porque é um convite ao trabalho à mediunidade, ao trabalho mediúnico. E o que é Sim, mediunidade? É de exatamente. mediação de um plano com o outro. Eu sou um grande carteiro, já tinha esse tipo, né? Eu sou Porque um os carteiro. espíritos que trabalham, exatamente, os espíritos que trabalham no desenlace, eles precisam, às vezes, da energia, né, do ectoplasma do encarnado para conseguir realizar esse trabalho da melhor forma. Porque a energia ali de tristeza, de preocupação, de desespero da família atrapalha muito. É. Então, às vezes, uma prece, uma conversa amiga, né, já alivia ali a tensão do ambiente, já melhora as energias, facilita esse trabalho e não causa tanto sofrimento para o desencarnante também. O que eu já vi? Eu já vi uma pessoa sendo avisada do falecimento de um ente querido da família, porque tinha codependência emocional. Aí a pessoa foi avisada para que a pessoa que foi avisada fizesse algum trabalho de preparação no desencarnante para que ele não virasse obsessor dele. Sim. Então, existem vários tipos de ajuda que a gente pode fazer. A gente pode, principalmente, deve, né, se preparar, psicologicamente falando, né, aceitar o fato, né, que a vida se trata de uma grande aceitação. Aceitar o fato, ajudar a família a aceitar, a entender da forma mais branda que for possível ali para você, entendeu? Porque se do contrário é tenso, né? Vamos para a próxima? Exatamente. Com certeza. Pri? O Borges Pedro faz a seguinte pergunta. Tem uma pergunta por curiosidade. Eu sou o que chamam de empata. Vejo aura com muita facilidade também. Sinto todo tipo de energia, etc, etc. Tenho muita ligação com linhas de cura. No momento, não consigo ir ao centro. O que faço para me cuidar com relação a isso? Sendo que nos lugares, principalmente que tem muita gente, fico mal e cansado. A gente entende. A gente entende. O que acontece? Concordo. E é aquela coisa básica. Se está se sentindo mal, não vai. Entende? Seja tem centro, em terreiro, qualquer lugar. Está se sentindo mal? Confia no que você está sentindo. Já sabe que é empate, já recebe informação, então se cuida. Mas tem muito centro espírita e terreiro que já reabriram, estão fazendo reuniões online, né? E estudos online, que é muito importante para você e para outra menina do negócio olfativo lá, da mediunidade olfativa, né? Porque o estudo, o que é o estudo? É saber o que você vai sentir em determinado momento. É saber como é que o seu corpo vai reagir com determinada ação. Isso é o estudo. Se conhecer, né? Você tem que conhecer como que funciona, como funcionam esses processos, como que eles acontecem. Porque se você consegue compreender isso, você já antecipa situações, você já percebe uma aproximação de um determinado tipo de energia, já se protege. E o que é muito importante, o que não falha, gente, oração. Vai sair de casa, faz uma oração, se blinda de bons pensamentos, de bons sentimentos, cuida ali do teu dia a dia também, da tua mente. Fica nessa ilusão de que só quem sabe seus pensamentos é Deus, não, porque no mundo espiritual não existe isso não, tá? Não tem roupinha bonita e maquiagem que esconde a cara, não. Cada um é o que é. Eu Então costumava a gente tem que dizer, cuidar do interno da gente. antigamente, ainda digo hoje, só que com menos frequência, que é o seguinte: existe uma lei da física que fala nada se destrói, tudo se transforma. Aonde é que você acha que vai parar as coisas que você pensa? Se nada se destrói, tudo se transforma. Vai parar em vibrações pro ar. E aí os espíritos, a espiritualidade superior e inferior, elas sentem aquilo, um cheiro e entendem o que você está pensando, ou cria forma de pensamento. Enfim, uma variedade de situações aí. E na espiritualidade não tem deficiência física, né, para ficar cego. Sim.
Tem que estudar, porque estudando vai compreender o que acontece e vai ter ferramentas para se blindar aí, para bloquear certas energias e principalmente para poder ajudar, né, quem precisa, que é o mais importante. Exatamente. Vamos para a próxima? Produção? A Silvia... Não, a Eliane pergunta, o que é Deus no Espiritismo? Por sorte, eu estou aqui do meu lado com esse livrinho maravilhoso. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Eu vou ler aqui, deixa eu só achar aqui. O que o Espiritismo diz exatamente, tá? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus, ele é o início de tudo, ele é o que é, ele sempre foi, né? Nós não temos ainda a condição de compreender o que é Deus. Então, a gente ainda não tem uma explicação exata do que ele seria. Mas tem uma cena no filme do Divaldo que eu acho maravilhosa, perfeita demais, que é quando ele vai servir um irmão de rua e ele está transtornado, totalmente obsediado, e ele joga toda a sujeira em cima dele. Ele fala, o que é Deus para você? E aí o Divaldo, eu não sei se é exatamente isso, né, que ele responde, mas mais ou menos isso, que ele diz, Deus é tudo o que me faz... Você lembra, Eric? Deus é o que me faz agir. Deus é tudo que me tira da minha zona de conforto, que me impulsiona para frente. Você é Deus. Então, eu tenho para mim essa definição também dele, que Deus é tudo aquilo que te chama para a realidade, que te chama para a consciência, que te faz compreender aquilo que você é realmente. Porque você não precisa de ninguém te falar o que é Deus, você sabe o que é Deus. Deus está dentro de você, você faz parte dele. Então, quando você para e pensa o que é Deus, às vezes você não encontra uma palavra para definir, mas com certeza você sente o que é Deus. Tem para mim é isso. A definição hermética, que eu também gosto muito, é bem próxima do Espiritismo, quer dizer, uma coisa sempre complementa a outra, né? Que fala o seguinte, é impossível a gente imaginar um ser que não só é de outra dimensão, mas que criou todas as dimensões, que criou todas as galáxias e o universo, que a partir do momento que a gente consegue conceber uma criatura dessa, pode ter certeza que ela é maior do que isso. Então, ele fala que nós aqui, a vida, a Terra, o universo, a galáxia, são o pensamento vivo de Deus. Nós somos a criação de Deus. Deus não chega com a varinha de Harry Potter, pilim-pim-pim, humano, não. Nós somos o pensamento criativo de Deus em ação, em vida. E aí você pode começar a imaginar, então Deus é um ser muito grande, nós estamos dentro da cabeça de Deus. Então, se ele é muito grande, nós estamos na cabeça de Deus, existe uma outra pessoa parecida com Deus. E aí eu pego e te falo, Deus é maior do que isso, porque provavelmente, se isso é verdade, ele criou essas duas pessoas, esses dois seres, e é maior, superior. E esses dois seres que a gente está dentro, eles também estão dentro de outros seres e por aí vai. E aí, se você for procurar esse infinito, ele até avisa que você vai ficar meio dodói da cabeça. Vai ficar pirado. Por enquanto, primeiro, antes de querer saber o que é Deus, nós precisamos compreender quem nós somos. Exato. Porque compreendendo quem nós somos... ainda, né? Não, porque compreendendo quem nós somos, tendo em vista que não se pode criar nada diferente do que se conhece. Estamos analisando um pouquinho Deus, que eu peço muito perdão pelo vacilo aí, mas como não se pode criar nada, Deus pode, provavelmente, mas eu não sei, deve poder. É uma seara complicada de falar. Mas ele nos criou a imagem e a semelhança dele. Porque provavelmente ele estava confortável com aquele pensamento ali, não sei, não vou me atrever. Mas se nós somos a imagem, é mais difícil, a cilada, Pedro. Porque se nós somos a imagem e a semelhança dele, como está escrito na Bíblia, no Salmo 82, você quer saber quem é Deus? Observe os humanos, observe os sentimentos, observe suas ações boas.
ali você vai encontrar Deus. Né? Uhum. Saí pela tangente agora. Produção? Kátia pergunta: todos vão direto para o umbral ou não? 99% eu diria. Sim, segundo o Espiritismo, sim, né? Todos nós passamos, nem que sejam por alguns segundinhos ali, mas a gente passa pelo umbral, sim, é necessário. O umbral eu vejo como um local de recolhimento, de reflexão, né? É parar para se reconhecer, para se compreender, para organizar as ideias. Posso usar uma analogia? Veja bem, o pessoal fica naquela. No catolicismo tem o inferno, no espiritismo tem o umbral. Amigo, não. Vamos lá. Vamos fazer a analogia. São só visões diferentes da mesma coisa. Né? O umbral é uma coisa maravilhosa, cara. Pensa só. O que é o umbral? Imagina você estar na Ucrânia, nesse exato momento, lá, com aquela guerra rolando lá. Aquilo ali, a guerra na Ucrânia, é a Terra. Muito porque está acontecendo na Terra, tá? E aí, quando você vai para o umbral, é você chegando na Polônia, ali naqueles postos da OTAN, de atendimento aos refugiados. É o começo do alívio, cara. O umbral não é lava caindo, ceia do Cavaleiro do Zodíaco lutando com o Mu. Não é isso não, cara. Seria até interessante se tivesse, né? Pô, Cavaleiro do Zodíaco. Mas não é. As pessoas que sofrem no umbral são as pessoas que sofreram na vida, cara, que fizeram bobagem na vida. E aí, não é como castigo divino que vai para lá. É uma resposta da sua vibração, mano. Se você está com raiva, o que você acha que você vai... Você está com raiva, você agir com raiva, o que você acha que você vai produzir na outra pessoa que você agiu com raiva? Você vai produzir raiva. Na verdade, esses espíritos, na verdade, que estão em sofrimento, não é porque eles estão ali, porque Deus quer, e porque está sendo punido. Não, como eu falei no início, os socorristas, eles estão ali o tempo todo tentando. Mas o que acontece? A dor deles é tão grande, o ódio, a escuridão na qual estão mergulhados, eles estão dentro de uma bolha. O sofrimento deles é no próprio eu. Eles se fecham, eles não aceitam a ajuda externa. Então, não tem nada a ver com punição, sabe? Não tem nada a ver com questão de que Deus é que está impondo esse sofrimento. Não. Assim como você pode criar uma vida feliz aqui, encarnado na Terra, como uma vida infeliz, no umbral é a mesma situação. E é aquilo, às vezes eles estão tão fechados naquela bolha de sofrimento que em vida você encontra isso, de pessoas com as doenças mais graves, a depressão profunda, onde a pessoa não consegue sair da cama, levantar da cama, nem responder você. A depressão profunda é isso. A pessoa no umbral vai chegar no umbral com uma felicidade tremenda, porra, sair daquele alívio ali. Eu tô tendo alívio daquele negócio ali. Porque às vezes tem pessoas no umbral que estão tão a fundo dentro do vazio, dentro da treva, dentro da escuridão, que nem escuta o resgate, não escuta os auxílios, não escuta, porque tá naquela coisa. Nós somos os mesmos encarnados, depois que a gente desencarna. A gente às vezes não está batendo a cabeça, tem alguém ali dando a solução para a gente não quer ouvir. Então, é isso aí. O Cristiane, umbral, purgatório, inferno, na verdade, é tudo a mesma coisa. A questão é que antigamente a mediunidade ela não era conhecida. Então, quando um espírito, por exemplo, saía do corpo, fazia uma projeção, ia até o umbral e via certas coisas lá, ele voltava e falou, não, eu fui no inferno, estava no inferno, eu sonhei com o inferno. Depois veio a ideia de purgatório, né, que existiria um purgatório e tal, em algumas religiões que aceitam essa ideia, e o umbral que veio aí com esse conhecimento do umbral, veio com a doutrina dos espíritos, né, através de Kardec. O Cadu, verdade, o interno é mais profundo. E o que eu acho mais legal dessa visão de inferno que a gente tem, aquela coisa com lava, aquela coisa lá com dor, sofrimento, estridente, negócio, é de um livro de romance que eu acho bonito pra caramba, que se chama A Última Comédia. Não, a Divina Comédia, obrigado, produção.
As Vidas Comédia de Dante Alighieri, obrigado. Meu livro favorito, inclusive. É. Porque antes disso, a própria Igreja Católica não tinha noção do que era o inferno. Na verdade, aceitava-se muito a ideia de que inferno e céu são mentais, né? Onde você vai pelo tempo, você vai pela raiva, pelo medo, pelo ciúme, pelo ódio, você está no inferno já, em terra, em vida, comendo pão, sei lá. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Mona Lisa, o que vocês podem explicar sobre espíritos das sombras, mas que trabalham no bem? Exus, por exemplo. Eles são espíritos de luz que atuam nas trevas ou espíritos das trevas que atuam na luz? Quer responder, produção? Então, quer responder, Pri? É verdade. Eu acho uma boa ideia. O que acontece? São espíritos de luz que trabalham em determinadas minúcias, em determinadas circunstâncias, onde a treva age. Né? Eles não são espíritos de treva. Eles são espíritos de luz, porque se fosse o contrário, eles não seriam Exus, seriam quiumbas. E eles atuam, por exemplo, eu não vou me lembrar do Exu, que trabalha no resgate de suicidas, que tem outro que faz a ligação uma vez assim por ano, até onde eu estudei, faz a ligação uma vez por ano dos suicidas com as mães que já desencarnaram. Tem Exu que tem os Exus de cemitério que fazem o resgate das pessoas que recém faleceram, né? Que chegam lá, vem comigo, fazem a proteção deles para eles não serem influenciados pelos espíritos das trevas, né? Porque é comidinha para os espíritos das trevas. Então, os Exus, fala. Não? Então, o que acontece é o seguinte, eu vejo muito assim os Exus, eu vou colocar uma situação aqui, vou fazer uma analogia que fica mais fácil de entender. Vamos dizer que teve um acidente, um deslizamento muito grave, muitas vítimas ficaram soterradas, né? Os Exus, eles seriam como os bombeiros. Você não vai pegar, por exemplo, um profissional, um executivo aí que trabalha num escritório, e você vai pedir para ele descer lá nos escombros para ele pegar as vítimas que estão lá embaixo. Não vai conseguir fazer isso. Ou simplesmente pedir para um profissional de TI para ele ir lá fazer o serviço de conter uma pessoa que está totalmente alterada, desgovernada. Você não consegue. Então, o que acontece? Esses socorristas, esses bombeiros é quem vão descer lá nos escombros, no meio do barro, no meio da sujeira, aonde ele precisa ter resistência psicológica. É ele que vai lá tirar do mais fundo, lá do mais denso, esses espíritos, entendeu? Então, o Exu, ele tem esse trabalho. Além eles têm uma linha que atua na cura também, tem os que trabalham com a proteção. Então, eles são soldados, eles são muito úteis, são soldados da luz, realmente. E quando vocês veem, gente, olha, quando vocês veem umas marmotagens aí de Exu fazendo arruaça, fazendo bagunça, quebrando tudo, falando besteira através de médium, sai fora, porque não é Exu, não. O negócio está errado. Não é um Exu, é um obsessor, né? A gente combina. Exatamente. Que é bem por aí. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que muito me chamou a atenção. Jéssica dos Santos. Meu pai quase surtou sobre a influência de um Exu, muita oração para se livrar. Pedi ajuda a um amigo. Jéssica, isso não era um Exu, não, tá? Isso aí era um espírito denso da treva, tá? Que Exu jamais vai deixar que qualquer pessoa fique mal, faça mal à pessoa, ou qualquer coisa do sentido, tá? Isso aí é um espírito da treva, um espírito denso, provavelmente até um obsessor. Eles falam, geralmente, eles chegam e se apresentam como Exu mesmo. Então, mas a energia não deixa mentir. A energia de um Exu, gente, é uma coisa grandiosa, é muito lindo, sabe? Muito maior do que qualquer um de nós aqui encarnado. A produção arrepia. Exatamente. Eu também, porque eu já senti, sei como que é. Então, não pode ter certeza que não era um Exu, não estava com teu pai, era um obsessor. Muito porque você se livrou, o seu pai conseguiu se safar. Chamado, né? Muito porque o seu pai conseguiu se safar da forma como o espiritismo lida com o obsessor, que é a oração.
Exatamente. Entende? Oração, reforma íntima. Os quiumbas, eles mistificam. O Sandro está falando que é exatamente isso. Eles vão tomar a forma que a pessoa acredita. Inclusive, uma questão muito interessante é nas igrejas, né? Quando acontece alguma manifestação, e eles se apresentam como, eu sou o demônio, eu sou uma legião, eu sou não sei o quê. Gente, pode ter certeza que não é nada disso. Não, Primeiro, se o diabo, nessa forma mitológica, existisse, por que ele faria isso? Por que ele ia perder o tempo dele de ficar... ele certamente teria os soldados para enviar. Essa é muito importante. Era a mesma coisa que Deus vê pessoalmente. Ou, imagina canalizar Deus. Né? Eu acho que o corpo do médium explode. Explode. Vamos para a próxima pergunta. Vai. Essa aqui é muito interessante, do Sandro. Sou Logan de Candomblé. A pombogira responsável pela casa me instruiu a estudar o espiritismo para entender e ajudar mais. Procurei uma casa espírita, trabalhei e aprendi um pouco. Tive que me afastar, pois sofri preconceito do dirigente da casa. Como explicar o preconceito onde deveria existir a união, o amor e a caridade? Eu explico ego, ciúme, inveja e energia densa. Preconceito se explica dessa forma, que a gente não pode mais ter coitadinho de que não, ele só sabe aquilo ali. Não, não é coitadinho, não. Você escolhe ter ego, claro. Você escolhe fazer o mal, como disse a psicografia. Você não, né? No caso, a pessoa deve agir de forma, depois de determinada idade, né? Porque as crianças são isentas disso. Elas crianças não são responsáveis. Depois de determinada idade, você é responsável pelos seus atos. Se você teve um ato preconceituoso, você tem que, na verdade, não sei, mas é preconceito, é puro preconceito. Procura outra cara de espírito. E além do mais, por exemplo, eu frequento a Umbanda Ramatiz. E lá a gente estuda de tudo. De tudo, de todos, o tempo inteiro. Tem grupo de estudo, biblioteca. Pô, é maravilhoso. Então, tudo é estudado, porque todos os conhecimentos são úteis. Por exemplo, com certeza. Na Umbanda, eu nunca vi psicografia na Umbanda. No Espiritismo tem. Por que eu não posso psicografar um preto velho? Que eles são psicografados. Sim. Né? Mas eles podem fazer qualquer coisa com a nossa mediunidade, qualquer coisa que eles quiserem. Mas, enfim. Eu acabei me perdendo um pouquinho do isso. Acho que vamos para a próxima pergunta, né? Hã? Quê? Próxima pergunta. A Peri tem mais pergunta aí? Produção? Tem umas perguntas e comentários assim, eu falo assim de novo. Jesus é maravilhoso. Algum de nós teria capacidade de fazer por ele o que ele se sacrificou por nós? Sim. Contra muitos, ele não desistiu de deixar seu exemplo na humanidade. O que a gente tem que fazer com Jesus, ô Silvia, é entender as mensagens que ele deixou na Terra e agir de acordo com o Evangelho. Porque é a única forma que a gente tem de agradar ele em vida. E é só o que ele quer da gente. Pô, o cara é Jesus, meu irmão. O que o cara vai querer da gente? Além disso aí. O cara é, Jesus. O que a gente pode dar para Jesus, irmão? Pô, quando Jesus nasceu, deram mirra, ouro e o que mais foi outra coisa? Incenso. E incenso. Meu irmão, que gosto difícil esse cara tem. Porque agora o cara que tá lá no plano governador da Terra, o que eu vou dar para esse maluco? Eu vou seguir o exemplo dele, dar minha devoção e seguir as palavras dele. É isso que a gente dá para Jesus. É a melhor coisa, né? Que a gente pode fazer. E é o que dizem, Jesus, a Angelita muito bem falou para mim outro dia, e me alertou para isso. Jesus está mais próximo da gente do que a gente imagina. Exatamente. Produção? Basta a gente aprender a se conectar, né? A Cleude pergunta:
Eu estou com muita raiva do meu marido já falecido. Não sei o que faço para perdoar. Cleide, o que acontece? Se você está sentindo isso, é porque ele está sentindo isso. Muito provavelmente ele está sentindo a mesma coisa lá também, né? Pedindo perdão para você. O que eu sugiro a você é procurar um centro espírita ou um terreiro. O que eu não sei exatamente o que aconteceu, né? Então, uma consulta você pode conversar abertamente com a pessoa ali que está te auxiliando, uma consulta fraterna, ou então uma consulta fora. E Sim, tentar. se ela quiser, ela pode me chamar, tá? Cleide, se você quiser, você pode me chamar no chat, tá bom? Eu estou um pouco sem tempo, por isso que eu estou até falhando aí com o pessoal que está na minha caixa de mensagem. Sim, na verdade, o Eric está com excesso de atendimento aí. E a gente faz esses atendimentos totalmente gratuitos, viu? Então, pode chamar quando precisar, mas também chama quando realmente for necessário, porque às vezes tem pessoas com problemas mais sérios e daí não consegue uma conversa, porque já está muito cheio, né? Já está muito lotada a agenda. Isso. E aí o que acontece? O que é sempre que eu sugiro, né? Procurar elevar o pensamento na inteligência, na racionalidade, para procurar um meio, uma forma de você se botar no pensamento e se direcionar à situação de perdão, entende? Mas vamos lá. A Lourdes pergunta assim, qual tipo de... Está escrito coração. Qual tipo de coração? Eu moro na Suíça e nem sempre tem ajuda. Não sei se ela quis dizer oração. Qual tipo de oração pode ser? Mas termina aí para a gente ver o contexto. Ela está pedindo algum tipo de ajuda, que ela está dizendo que no lugar onde ela mora, ela não tem um lugar para ela receber assistência. Como é o nome dela? Lourdes. Lourdes, abra um. Não é legal? Abre um centro, Lourdes. Mediunidade está em todo mundo. Em todo mundo. A produção, a Angelita, o pessoal assistindo. Mediunidade está em todo mundo. Você está num país maravilhoso, você abriu um centro. Bota centro de Umbanda com espiritismo e cultura nórdica aí. Pachautinho, sei lá. Olha que legal. Usa runa. Pô. Bota umas runas aí, aquelas pedras com... Pô, fantástico, cara. Se você não quiser, se você não achar, procura na internet. Tem muitos centros hoje, terreiros, um negócio na Domblé, se você quiser ir, que está atendendo online, está fazendo reuniões online. Né? A maioria dos centros já voltaram. Também. Mas eu sugiro fortemente aí que você abra uma casinhazinha pequena, um negocinho. Bate o tamborzinho lá, orando a Jesus aí. Pô. Pessoal. A Silvia. Exu significa um ser auxiliador? Desculpa perguntar, mas aqui não conhecendo não existe. Desculpa minha curiosidade e ignorância. Não existe. O Exu, ele é uma entidade mais presente na Umbanda, ô Silvia. Não que ele não possa estar também se apresentar em outras vertentes, mas ele geralmente trabalha mais com o pessoal da Umbanda mesmo. Porque o que acontece? Exu é um avatar. O que é um avatar? Por exemplo, o pessoal que gosta de azul, o espírito vai aparecer em azul. O pessoal que gosta de vermelho, o espírito vai aparecer em vermelho. Para quê? Para se aproximar da pessoa, para a mensagem ser melhor passada. Então, os Exus, eles têm essa palavra. No Espiritismo tem os espíritos perfeitos, que seriam equivalentes aos pretos velhos, e os espíritos puros, que seriam equivalentes ao Exu, basicamente. Então, é um avatar, sabe? E toda a espiritualidade superior são auxiliadores. Toda. Acho que trabalha. Praticamente todo mundo trabalha. Todos são. A Mona Lisa complementa essa questão. Ela fala assim, eu entendo que na espiritualidade, todo espírito é espírito. Não existe religião para os espíritos. Se um preto velho tiver que se manifestar no centro espírita, ele vai. O que muda é a forma de se manifestar. Vocês concordam? Perfeitamente. Eu concordo. Até em igreja, plenamente, concordo, com certeza. Até em igreja. Existem muitos pretos velhos que vêm atuar no centro espírita, são muito bem-vindos. Caboclo também. Então eles vêm sim, com certeza. Somos todos irmãos, não tem essa diferença.
Você vê, pode confirmar no filme, a mentora do Divaldo vem de freira. Tem gente que vê anjo. Sim. É. Produção, Pri, tem mais? Mais uma. Vamos para a última pergunta, para finalizar. Adriana, fui uma sessão de Umbanda pela primeira vez nessa casa para consultar e pedir ajuda. E saí de lá muito mal. Por que será? Porque você foi numa casa de quimbanda. Você foi numa casa onde... Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum, é uma triste realidade que nós temos hoje. Que muitas casas, muitos centros, muitos terreiros, eles são desvirtuados, baseados pelo ego, baseados pelo preconceito, pelo ciúme com as outras religiões e pela raiva. E aí, o que você acha? Qual é o tipo de espírito que você acha que eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar com a espiritualidade inferior, porque eles vão ser enganados por essa espiritualidade inferior, os próprios médiuns, o dirigente da casa. Ele vai ser enganado por essa espiritualidade inferior, que vai se dizer como um mentor da pessoa, né? E ficar 24 horas ali com a pessoa, que eu costumo dizer. Que o médium fala, o meu mentor, ou então o meu guia, está 24 horas comigo, que não sei o que, me auxilia o tempo todo. E eu falo para essa pessoa que eu gostaria de falar, mas eu não falo, mas eu penso. O que está com você está obcecado por você. E quem está obcecado é o quê? É obsessor, não é guia, não é mentoria. Aí tem um outro lado também dessa situação aí da Adriana, que acontece é o seguinte, Adriana, eu não sei qual é a casa que você foi, mas você sabe qual tipo de informação que você recebeu lá. Você falou que foi para uma consulta, né? Se você foi para uma questão de perguntas e respostas, já sai fora, porque não é nada que vale a pena seguir em frente. Tá bom, eu vou chamar ela lá, vou pedir para ela. Gente, desculpa. É a minha pequena, tá? Ai, gente, coisas do ao vivo. Coloca pra ela aqui, por favor. Nosso gato também tá. Então, Adriana, deixa eu complementar aqui, Adriana. Aí o que acontece? Às vezes também o que pode acontecer, se for uma casa séria, esse mal-estar seu é a questão de uma perturbação mesmo por parte dos obsessores, por você também estar procurando aí uma luz, né? Então vale a pena avaliar certinho se é essa questão que o Eric colocou da casa, né? O tipo de trabalho realizado, ou se é relacionado ao que você está indo buscar mesmo, né? Andy, vamos fazer faz uma oração para a gente terminar, pode ser ou não? Ou sei lá. Pode, claro que pode, com certeza. Vamos lá? Filha, a mamãe vai fazer uma oração agora, tá bom? Bem quietinho. Colocou pra ela, né? Vamos começar com o Pai Nosso, então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão imensa. Vamos agradecer a espiritualidade presente, a todas as pessoas que assistiram essa live. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam guiados, intuídos, iluminados, para que possam encontrar o seu próprio caminho. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Angelita. Minha irmã. Muito obrigada, Eric. Gente, desculpa aí pelos imprevistos aqui. Obrigado, produção. Obrigado a todos. Obrigada, Pri. Um abraço. Até a próxima.